audiência pública LDO 2024, realizada no dia 17 de junho de 2023, às 14 horas. Senhores vereadores, Rodrigo Andrade, Ricardo Rio, público presente, nosso companheiro Alexandre Zago, vereadora Delmira e aqueles que nos acompanham por meio da internet, a todos o nosso boa tarde. Damos início a esta audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para a discussão da matéria referente ao projeto de lei número 022/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2024 e da outras providências. Lei Diretriz Orçamentária de 2024, LDO 2024. Gostaria também de agradecer a presença dos vereadores Fábio Santos, Júnior Batista, membros da comissão. Também agradeço aqui ao presidente da Câmara, senhor Paulo Roberto Pereira, o Paulo Japonês, todos os vereadores, nosso também prefeito Antian e toda a sua equipe. Convido para compor esta mesa a diretora do Departamento Municipal de Planejamento, senhora Tatiane dos Santos Correia, bem como do diretor do Departamento Municipal de Administração e Finanças, senhor Denis Roberto Vitorino da Silva, que gentilmente atenderam a solicitação para auxiliar esta comissão quanto aos aspectos técnicos da matéria a ser analisada. Inicialmente informo que o prazo de emendas ao projeto iniciou-se no dia 14 de junho e será encerrado no dia 23, na próxima sexta-feira. Além do recebimento de emendas a esta comissão, cabe a realização de audiências públicas e análise dos projetos orçamentários, finalizando o seu trabalho com um parecer técnico sobre a matéria. Assim, esta audiência é realizada em cumprimento ao estabelecido no Estatuto das Cidades, Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, a qual seu artigo 4º, inciso 3, a linha F, determina que a gestão orçamentária participativa é um dos instrumentos da administração municipal, e tal gestão é concretizada por meio de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. O artigo 44 do Estatuto das Cidades ainda prevê a realização de debates, audiências e consultas públicas como condição obrigatória para a aprovação das propostas ao plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual pela Câmara Municipal. Também o regimento interno da Câmara, em seu artigo 272, parágrafo 1º, determina a realização desta audiência pública antes do encerramento do prazo da apresentação de emendas ao projeto. A título de informação, esclareço que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é o instrumento por meio do qual o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, estabelece as principais diretrizes e metas da administração pública para o prazo de 1 ano. A LDO estabelece um elo entre o plano plurianual de ação governamental e a lei orçamentária anual, uma vez que reforça quais programas terão prioridade na programação e execução orçamentária. Conforme no disposto da Constituição Federal, compete à LDO traçar diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual, no exercício subsequente à sua aprovação, assegurar o equilíbrio fiscal das contas públicas,
dispor sobre alteração na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Fora as exigências constitucionais, a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou as atribuições da LDO, conferindo-a o papel de apresentar os resultados fiscais de médio prazo para a administração pública. Assim, o objetivo desta audiência é explanar à população os planos do governo municipal que irão embasar a Lei Orçamentária 2024, de maneira que o cidadão possa ficar inteirado a respeito do que interessa à sociedade e ao município. Por tratar-se de assunto extremamente técnico no âmbito financeiro orçamentário, esta comissão convidou os diretores da Prefeitura Municipal para fazer algumas considerações acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias em pauta, bem como responder às dúvidas que porventura houverem por parte dos vereadores e dos munícipes. Assim, neste momento, concedo a palavra ao senhor Denis, do Departamento de Administração de Finanças, e à senhora Tatiane, do Departamento de Planejamento, para que façam uma breve explanação sobre as diretrizes orçamentárias em pauta. Informo que, após a explanação dos diretores, a palavra será franqueada aos presentes para esclarecimento de dúvidas. Com a palavra, senhor Denis. Obrigado. Boa tarde. Falando um pouquinho sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cima do projeto que foi montado. Ele é do tripé orçamentário, é a segunda peça. Na formulação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Executivo ele iniciou com a disponibilização para a população de propostas, de sugestões para a sua formulação. O Executivo, através das suas redes, aí através do site, disponibilizou o e-mail para a gente estar recebendo algumas propostas, sugestões da população com relação a essa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Recebemos algumas propostas, algumas sugestões. Dentro do ambiente previsto de arrecadação, como também da execução da despesa, analisou-se as propostas. Depois de analisadas as propostas, iniciou-se a formulação do projeto da LDO. Nela, o Executivo foi bastante prudente. Pelo fato de ser o último ano de governo, a gente tem que respeitar algumas premissas, algumas coisas que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos determina. E dentro disso a gente formulou a nossa projeção de arrecadação e logo depois partimos para a fixação da despesa. Sabemos que a inflação, de certa forma, nesse momento ela está controlada, que ajuda na formulação da LDO, porém a prudência com o objetivo de evitar o déficit orçamentário e financeiro, isso foi bem conservador e a gente procurou utilizar. Com relação aos números, às metas e aos percentuais mínimos de aplicação, eu vou estar passando a palavra para a Tatiane para ela demonstrar a respeito de como foram formulados os números. Boa tarde a todos. Vou iniciar falando das receitas, tá? Conforme a nossa proposta da LDO 2024. Então, nós temos um total de receita prevista de 250.074.628, que é o nosso total de receita, sendo 209.433.628 do municipal e do Instituto de Previdência, 40.641. A despesa faz o mesmo valor, no entanto, com os três entes, 204.625.398,43 centavos da Prefeitura Municipal, 41.156.000 do Instituto de Previdência e 4.293.229,57 da Câmara Municipal. Vou falar um pouquinho da receita por entidade, tá?
Receita por entidade, novamente, Prefeitura Municipal, R$ 209.433.628. Instituto de Previdência, R$ 40.641.000, que perfaz o montante de R$ 250.074.628. Na previsão de receita por esfera, no caso, receitas próprias, receitas do Estado e receitas da União, tá? Receitas próprias, faz um montante de R$ 149.190.000, transferências do Estado, R$ 44.661.500, transferências da União, R$ 24.582.128. Faz um montante de R$ 209.433.628, sendo de receitas próprias 66% desse montante, de transferências do Estado 21,32%, e transferências da União faz um montante de 11,47%. Tudo bem. O próximo é um comparativo da receita de 2023 para 2024, assim como a receita de 2020, a despesa de 2023 e a despesa de 2024. Em 2023, a receita fez um montante de R$ 242.428.000 para a Prefeitura, R$ 203.354.000. O Instituto de Previdência, R$ 39.074.000. Já para a previsão de receita de 2024, são R$ 209.433.628. O Instituto de Previdência, R$ 40.641.000. Agora, com a despesa de 2023, um montante de R$ 242 milhões, sendo 198 da Prefeitura, 39 milhões do Instituto e 4 milhões da Câmara. A nossa despesa de 2024 está em 250 milhões, sendo 204 da Prefeitura, 41 milhões do IEM e 4 milhões do Instituto, da Câmara Municipal. Agora eu vou passar para falar da despesa por departamento. Foi previsto no departamento, no gabinete, R$ 4.457.250. Administração e finanças, R$ 7.209.365,56. Departamento de obras, R$ 9.624.800. Agricultura e abastecimento, 392.000. Educação, 69.373.500. Departamento de Cultura, 934.500. Departamento de Turismo, 3.369.500. Departamento de Esporte, 2.783.500. Departamento de Saúde, R$ 55.773.577,12. Assistência Social, R$ 6.753.505,75. Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte, R$ 2.477.350. Assuntos jurídicos, R$ 977.500. Encargos sociais, R$ 30.317.000. Meio ambiente, R$ 6.864.350. Departamento de Planejamento, R$ 407.300. Indústria e Comércio, R$ 727.400. Departamento de Recursos Humanos, R$ 553.800.
urbanismo e habitação, 1.629.200, que perfaz o montante de R$ 204.625,398,43. Só voltando um pouquinho, desse montante, os percentuais mais expressivos seriam na saúde, com 27%, na educação, com 33%, e nos encargos, com 14%. Despesa da prefeitura, separação da despesa por categoria econômica. Despesa corrente, R$ 193.883.229,31, e de capital, R$ 8.742.169,12, e de reserva de contingência, R$ 2 milhões. Na Câmara Municipal, despesa corrente, R$ 3.998.535,87. Despesa de capital, R$ 294.293,72. Já do Instituto de Previdência, R$ 26.192.000 de despesa corrente, despesa de capital R$ 752.000 e reserva de contingência R$ 14.212.000. Nós temos as despesas do município por programa, tá? Processo legislativo, R$ 4.293.000, coordenação do ensino superior, R$ 4.662.000, atendimento com qualidade, R$ 7.936.000, serviços gerais à comunidade, R$ 9.624.000, desenvolvimento urbano e habitação, R$ 1.629.000, desenvolvimento rural, R$ 392.000, apoio educacional, R$ 42.100.000, atenção à criança, R$ 9.349.000, ensino fundamental com qualidade, R$ 14.891.000, combate às carências nutricionais, R$ 3.033.000, ensino superior, R$ 712.500, desenvolvimento sustentável, R$ 6.864.000, segurança, trânsito e transporte, R$ 2.477.000. Promoção cultural, R$ 934.500. Desenvolvimento turístico, R$ 3.369.000. Incentivo à prática desportiva, R$ 2.783.000. Assistência farmacêutica, R$ 3.160.000. Gestão do SUS, R$ 6.895.000. Solidariedade social, R$ 43.500. Assuntos jurídicos, R$ 977.500. Encargos gerais, R$ 28.317.000. Obrigações previdenciárias, R$ 26.944.000. Atenção básica, R$ 20.943.000. Atenção de média e alta complexidade ambulatório e hospitalar, R$ 28.188.000. Vigilância em saúde, R$ 2.586.000. Proteção social básica, R$ 2.565.000. Proteção social de média complexidade, R$ 716.264. Proteção social especial de média complexidade, R$ 545.735. Projetos, programas e benefícios, R$ 404.000. Suporte administrativo da assistência social, R$ 2.522.000 e reserva de contingência com R$ 16.212.000, perfazendo um montante de R$ 250.073.828,00. Bom, com relação às aplicações constitucionais, educação, de acordo com o artigo 212 da Constituição, a nossa obrigação é de 25%, tá? O município tem uma previsão da aplicação de 2024 de 28,28%.
fazendo um valor de R$ 40.411.554,40. 3,28% a mais do que o mínimo constitucional, que isso em valor representa R$ 4.687.054. Já na saúde, o nosso mínimo constitucional é de 15%. O município tem uma previsão de aplicação para 2024 de 28,11%, que perfaz um montante de 38.821.102, 13,11% a maior que o mínimo constitucional, sendo em valor R$ 18.106,42. Bom, esses são os números da nossa LDO para 2024. Efetuadas as considerações pertinentes, informo que será franqueada a palavra aos presentes para o saneamento de dúvidas exclusivas ao projeto de lei número 022/2023. Antes, devo lembrar que o objeto de questionamento deve ser o conteúdo do projeto em si, cuja cópia foi encaminhada a cada vereador no dia 5/6/2023 e também cujo texto na íntegra encontra-se publicado no site desta Casa Legislativa para conhecimento da população. Também que planos e diretrizes que poderiam ou não ter sido inclusos no texto da LDO foram pauta da audiência realizada pela Prefeitura Municipal antes mesmo da protocolização do projeto, portanto, discussão ocorrida em momento anterior à presente audiência. Por fim, que assuntos relativos às ações da administração municipais alheias ao projeto de lei número 022/2023 não são pautas desta audiência. Dessa forma, está franqueada a palavra aos interessados. Quero agradecer também, no início fiz o agradecimento da presença, que alguns chegaram depois, a todos que estão presentes no plenário, e obrigado pela presença, parabéns, obrigado por estar conosco aqui. Então, fica aberto a palavra aos questionamentos, estamos à disposição de todos vocês, o Denis, a Tati, aí, para algum esclarecimento. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria de perguntar para a Tati, que é o planejamento, Denis, financeiro, se está programado alguma coisa para que seja feito o pagamento dos professores o ano que vem, para que se possa ser feito o piso salarial dos professores, se foi feito algum reajuste nesse sentido da educação. Todo tipo de reajuste, principalmente quando a gente fala em política nacional, que é o caso dos professores, a gente depende de arrecadação. A gente analisando historicamente, e a previsão de arrecadação, a previsão de arrecadação, esse percentual não tende a crescer dentro desse patamar, dentro do piso do magistério. Então, nesse projeto, inicialmente, na LDO, não tem essa previsão desse pagamento do piso. Porém, a gente sabe que na União ainda se discute muito sobre isso. Se caso o governo federal repassar e aumentar o repasse para o município, no momento da formulação da lei orçamentária anual, a gente fará essa previsão desse aumento. Então no momento, não tem nada planejado, nada liberado para que vocês possam ser feito esse pagamento do piso salarial dos professores. Eu não falo os 33%, eu falo para que seja chegado aos 33%, que hoje é um outro cálculo, é um outro porcentagem. Então, não tem nada no orçamento para o ano que vem? Na LDO, não. Mas ela pode acontecer na lei orçamentária anual. Porque na lei orçamentária anual, lá que a gente vai fazer o detalhamento do tipo de despesa, né? Lá que a gente demonstra quanto que vai ser gasto com salário, tanto que vai ser gasto com matéria de consumo, com serviço e a parte de investimento. Na LDO, o principal objetivo dela é estabelecer as metas quantitativas e qualitativas. Dentro disso, a gente parte para a lei orçamentária anual. Se lá, no momento de fazer a lei orçamentária anual, que é em setembro,
a gente verificar que a receita do Fundeb cresceu e vai se conseguir cumprir o piso do magistério, será colocado. E aproveito também a oportunidade, da mesma forma que nós estávamos falando aqui dos professores, pergunto também sobre a enfermagem. Tem algum percentual já disponibilizado para que seja feito ano que vem o pagamento do piso dos enfermeiros? É a mesma situação com relação ao pessoal do magistério. A gente fica guardando também o repasse federal para a gente inserir na lei orçamentária anual, para o ano que vem. Só me enfatizar um pouquinho com relação a isso, que é no momento da lei orçamentária anual que a gente faz o detalhamento da despesa. Lá que a gente demonstra o que vai ser gasto com salário, lá a gente demonstra o tanto que a gente vai receber por tipo de receita, e lá que a gente pode fazer novamente essa inserção e esse novo estudo com relação ao pagamento desse piso. Boa tarde. Bom dia, boa noite. Eu tenho uma questão uma questão que não se refere a um problema que talvez o jurídico não está aqui, mas sobre os precatórios. Qual seria a posição da LDO, do orçamento, sobre os precatórios? Que há uma demanda há anos de vários servidores e que está sempre enrolando. E qual seria a posição do senhor? Os precatórios, ele é regulado por uma emenda constitucional. E na emenda constitucional, ele fala que o município que se enquadra hoje no regime especial, ele tem a obrigação de quitar o precatório até 2029. Como é que funciona esse regime especial? Esse regime especial, todo mês, o município ele faz um depósito numa conta judicial do Tribunal de Justiça e ele faz o pagamento. Para 2024, a gente faz uma projeção do que a gente tem de precatório, mais do que a gente recebeu de mapa, divide-se esse valor pelos anos subsequentes até 2029 e a gente insere isso no orçamento. E dentro desse percentual a gente faz esse depósito mensais para o Tribunal de Justiça. O Executivo, na busca de agilizar esse pagamento, na busca de diminuir esse estoque de dívida que a gente fala, o ano passado, através da Câmara também, com a ajuda da Câmara, a gente procurou instituir a Câmara de Conciliação, para facilitar facilitar o processo, como adiantar esse processo. E junto no projeto da Lei de Diretriz Orçamentária, a gente também deixou uma dotação específica lá, vai deixar, né? O objetivo é esse, deixar uma dotação específica para o cumprimento disso. Dentro da sua posição, da sua colocação, eu queria que vocês esclarecessem um pouco mais como seria essa conciliação. Essa conciliação funciona o seguinte: o Executivo, ele forma um edital, esse edital ele põe no site da Prefeitura como diário oficial, convocando a todos que têm interesse, né, de fazer essa Câmara de Conciliação. O pessoal que mostrar interesse nessa Câmara de Conciliação e se adequarem dentro dos critérios, e se o recurso depositado no Tribunal de Justiça for suficiente, vai ser realizando o pagamento conforme a ordem cronológica e conforme também o nível de urgência, né? Porque são vários critérios. Então, para terminar a minha última questão, a palavra critérios, quais são? Os critérios são estabelecidos pelo próprio Tribunal de Justiça, não é o município que estabelece, que são os alimentares, né, que eles têm preferência, e logo depois a ordem cronológica. Todos esses critérios é de instituição do Tribunal de Justiça. O recurso é tirado de onde? Ele é tesouro puro. O Tesouro Municipal. Tesouro Municipal. Provém de ICMS, PVA, IPTU, ISS. E dentro desses recursos há uma reserva para que seja efetuado esses pagamentos?
Sim, a gente coloca dentro do percentual previsto de desembolso. E está no site esses recursos para que possa ser feita a devida observação, averiguação, no caso. Está no site. Está no site, inclusive, essa reserva para precatório. Isso, tem uma dotação específica para isso, para o pagamento dos precatórios. Ok, tá bom, obrigado. Boa tarde. Eu tenho duas dúvidas, na verdade, em relação à educação. Uma delas seria se no orçamento do próximo ano teria a possibilidade de colocar em reformas nas escolas em relação aos alambrados antigos. Nós temos várias EMEIs que estão com alambrados deteriorados e por conta de toda a situação que houve, né, em várias escolas de assassinato de crianças, tudo, as crianças ficam vulneráveis, os professores ficam vulneráveis, funcionários em geral. E isso assusta muito. Eu sou professora, eu sou mãe, eu tenho uma filha na pré-escola e a minha filha brincando no parque fica vulnerável a qualquer louco que chegue e possa fazer alguma besteira ou algum doce que entregue com algum veneno, alguma coisa assim, mesmo que o professor esteja ali, né? Mas é um alambrado velho, se a pessoa quiser pular. Então, assim, essa é uma questão, se teria essa possibilidade de acrescentar no orçamento a construção de muros, pelo menos em algumas escolas que são mais vulneráveis, para começar. E outra questão é em relação à educação especial. Nós estamos vendo que há uma demanda muito grande de autistas, principalmente nas creches municipais, que é onde começa a identificar a necessidade de intervenções. Se há no orçamento algo para que seja aplicado nas creches também, porque as crianças só têm acesso à sala de recurso com o psicopedagogo a partir da pré-escola. Só que nas creches, eu mesma tenho uma turminha que eu tenho 2 autistas, que estão passando por neuro, já estão praticamente com laudo. Mas eu tenho outras crianças também que a gente está em investigação. Se teria alguma verba destinada a isso, a salas de recurso serem colocadas na creche também, escolas de 0 a 3 anos. São essas 2 questões. O Denis, só uma parte, por gentileza. Se possível, você fazer uma explanação desde o início da primeira audiência que foi convocada na prefeitura, depois da LDO, depois da LOA, da questão também dos diretores, porque a gente vê pelas despesas aqui algum aumento referente ao comparativo de 2023 para 2024, para que o público também entenda como que é o passo a passo, né, para depois você poder também responder, que de repente, às vezes a pergunta não é referente à LDO de hoje, mas é referente à LOA que vem pela frente, entendeu? Ou que já teria sido tratado na audiência anterior. Só para ficar claro para nós também, vereadores, que esse entendimento acho que é muito importante. Obrigado. A lei de diretriz orçamentária, ele é do executivo, porém a gente sabe que compõe os 3 entes, né? Tanto a Câmara como o Instituto. Antes da formulação da lei de diretriz orçamentária, a gente sempre procura fazer de alguma forma para dar a participação popular. Inicialmente, a gente disponibiliza o e-mail para a população, e dentro desse e-mail se fazem as propostas, as sugestões, demonstra aquilo que a população quer e anseia, e dentro dessas propostas, junto com cada diretor e também junto com o prefeito, a gente senta e analisa cada proposta, ver se cabe dentro do orçamento e se esse é o projeto, se esse é o objetivo do município. Após isso, analisamos se a receita, a previsão da receita, para ver se comporta, e inserimos isso na lei de diretrizes orçamentárias.
Queria só focar um pouquinho com relação à diferença entre a Lei da Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. Aparentemente parece que é a mesma coisa, porém eu digo que a Lei da Diretriz Orçamentária é um pouco mais abrangente. Ela não faz um detalhamento com relação a qual tipo de despesa, ela simplesmente detalha a despesa de consumo e investimento. Na parte da Lei Orçamentária diferente, ela detalha o consumo de uma forma mais específica. Lá a gente detalha o que vai ser gasto com salário, o que a gente vai ser gasto com material, o que vai ser gasto com serviço. E na parte de investimento, que é a despesa 4, de uma forma mais técnica falando, lá a gente faz o detalhamento naquilo, que tipo de investimento que vai ser utilizado lá. Desde uma compra de equipamento ou também uma reforma de escola. Então existe esse detalhamento. Com relação à pergunta a respeito de alambrados das escolas, o município ele sempre deixa uma previsão de melhorias e manutenção, não só na educação, como também na saúde, nos prédios, né? E na parte de equipamento. O executivo, nesses últimos 2, 3 anos aí, ele tem procurado melhorar a estrutura. A gente pode observar que reformas, né? Várias reformas de várias unidades de saúde, também algumas reformas de escolas estão acontecendo, aquisição também de veículos, bastante veículos da educação, aproximadamente acima de 8 veículos da educação, arredondando bem para baixo, mas aconteceu mais veículos. A gente verifica muitos veículos também na saúde, bastante veículos novos, veículos também no departamento de obras. Então com esse objetivo de melhorar a máquina, melhorar a estrutura, e trazer uma efetividade no gasto, para ficar melhor a aplicação, o município tem procurado, sim, investir nessa parte. E na Lei de Diretriz Orçamentária, a gente sempre coloca um valor lá, separado para a parte da educação, de melhorias em infraestrutura de escola. Infraestrutura desde computadores, como também reformas, como também outros tipos de equipamentos. Então, na Lei de Diretriz Orçamentária, ele não está vinculado construção de alambrados, mas está vinculado reformas e melhorias nas escolas. Tá? Tinha mais uma pergunta, né? Eu não me lembro, desculpa. Educação especial. A educação especial, o município ele também tem se estruturado. A gente sabe que não é algo novo, porém existe uma dificuldade muito grande, não só no município de Paraguaçu, mas diversos municípios. Ele tem procurado se estruturar para poder atender. Com relação a essa abertura para a creche, né, que você me disse, isso como é um programa de gestão do Departamento de Educação, eu digo que a despesa ela se acomoda conforme a sua gestão, né, porque eu sempre falo assim que a receita do município é única. Não existe como eu aumentar uma despesa se em contrapartida não ter que diminuir outra. Diferente da União, que a União ela produz moeda, que a gente fala, né? Ela tem o poder de produzir moeda, que é fazer empréstimo, que é vender seus títulos da dívida pública. O município ele não tem, infelizmente. Se o município ele não souber aplicar e direcionar esses gastos, infelizmente ele colhe o déficit orçamentário financeiro, que isso é muito perigoso. Mas com relação a essa pergunta, o município foi previsto despesa de aplicação de manutenção da educação, e se o Departamento de Educação e a gestão da educação verificar que esse é o objetivo, que ela pretende ampliar esse atendimento, ela pode fazer. Então. Mais alguém com a palavra? Almir? Boa tarde, tudo bom? Eu gostaria de perguntar, o gasto para o ano que vem é 200 e quantos milhões para o ano que vem? 250. 250. Isso é previsão, né? Previsão. Não é nada relativo que já está sendo gasto, ou já está incluído ao gasto? Previsão. Previsão. Então é um dinheiro que ainda não foi gasto. É a previsão de arrecadação. De arrecadação. Isso mesmo. Dentro da previsão de arrecadação, a gente faz a fixação da despesa, a projeção da despesa a ser gasta. Tá. Se eu não estiver enganado,
tem uma previsão de 9 milhões para obras, é isso? Departamento de Obras. E é uma coisa que ainda não sabe se vai ser arrecadado. Isso mesmo. Não tem certeza. É projeção. Previsão de Projeção. arrecadação. Isso. Caso não aconteça essa projeção, Caso não aconteça a projeção, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz e determina algumas direção do município caso ela aconteça a frustração de receita. Se nos primeiros bimestres até o quarto quadrimestre, se o município não arrecadar o previsto, ela tem que, eu vou dizer assim, ela tem que reduzir sua despesa, para que não aconteça o déficit orçamentário e financeiro. Quais tipos de despesas que podem ser reduzidas? Aquelas despesas de consumo, né? Porque algumas despesas são fixas. Quais são as despesas fixas? Salário, né? Pagamento de dívida, tudo isso, essa não tem como reduzir. Agora, outros tipos de despesas, essas podem ser reduzidas e devem ser reduzidas no caso de acontecer a frustração da receita. tá, se eu não estiver enganado, observei que passou 3% algo relacionado de questão de gasto, foi isso que você falou? Teve em cima da questão do governo? Eu não lembro agora, mas eu observei que passa 3%. 3% de gasto de alguma coisa, assim, relacionado ao que poderia gastar. Não, é assim, os 3%, aproximadamente 3%, é a previsão de crescimento da receita com base em 2023, tá? A gente fez uma projeção e dentro dessa projeção existe um crescimento de 3% na arrecadação. 2023, existe uma previsão de receita de 242 milhões e para 2024, 250 milhões. Então, aumento. Não, é que foi falado sobre obras, né, e teve um tópico aí, se eu não estiver enganado, teve um gasto de 3% a mais do que eu poderia gastar se eu estiver enganado. Sim. Eu creio que você esteja falando da aplicação da educação. Porque na educação nós temos o mínimo constitucional de 25% e a nossa previsão de aplicação é de 28,28%, 3,28% a maior do que o mínimo constitucional. Creio eu que seja isso. Mas é uma previsão, há uma previsão. A previsão gastou mais, é isso? Nesse finalzinho aí, a gente faz o demonstrativo da previsão, da fixação da despesa, tanto na saúde como na educação. Na educação, os 25%, mínimo, mas o objetivo do município é aplicar 28%, que representa esses 3%, que representa aproximadamente 4 milhões. Na saúde, que é 15%. E a previsão de aplicação é muito maior também. Eu queria falar que esses 25% também, e esses 15% é tesouro, tá? É aquilo que o município arrecada de CMS, PVA, FPM, é aquela receita do município mesmo. Algum vereador mais? Fábio, Ricardo. Encerrada a discussão da matéria referente ao projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dou por encerrada esta audiência pública, agradecendo a presença e a participação de todos. Boa tarde, muito obrigado.